pessoal, meu nome é Érica, a gente ficou com um trabalho de CLT e a gente conseguiu uma entrevista em campo com a Graciele, que é formada em administração, e ela vai tirar um pouquinho as nossas dúvidas referente às leis trabalhistas em um ano. Bom, Graciele, primeiramente, obrigada por ter aceitado auxiliar a gente nesse trabalho. E eu queria que você falasse um pouco para a gente referente aos primeiros passos, os primeiros procedimentos ao contratar um funcionário para o ano. Primeiramente, eu queria agradecer, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando um pouquinho do meu conhecimento. Então, assim, como que a gente começa o processo de admissão? Primeiro a gente começa com a entrevista, passa o passo a passo de como a empresa trabalha, os horários, salário, se tiver algum benefício, a gente passa. Então, ele passando por esse procedimento, primeiro a gente aprovando, ele também aceitando o que a empresa tem a oferecer, a gente passa, encaminha ele para fazer os exames admissionais, juntamente com a relação de documentos que ele tem que trazer para a gente fazer a ficha dele, né? Junto a todos os órgãos que tem que fazer no INSS, inclusive para a empresa ter o cadastro do funcionário completo. E em termos de carga horária, já é especificado desde o início da contratação até o fim. Como que funciona? Horários de descanso, a carga horária trabalhada em si, como que funciona dentro da unidade mesmo? Geralmente, a unidade de restaurante, a gente pode, eles optam muito por trabalhar pela jornada de 6 por 1. Seria 7 horas e 20 trabalhadas com uma folga durante a semana. Como a gente trabalha com a convenção coletiva do sindicato voltado para vários restaurantes, o domingo não é propriamente folga, ele é um dia trabalhado comum, que é diferente da convenção coletiva da CLT, que traz que o domingo seja um dia de descanso. Então a gente adota o seguinte, de segunda, se o restaurante abre dia de segunda, que não são todos, alguns abrem a partir de terça-feira, mas de segunda a sábado a gente consegue fazer a carga horária normal, não estica, não, geralmente não dá hora extra, pelo horário que começa a trabalhar. Agora, sábado e domingo, se tiver horário de almoço, aí a gente tem que trabalhar com 2 escalas. Todas elas a gente tem que respeitar 7 horas e 20, dando um intervalo de 1 hora. Caso não seja possível, independentemente, pelo menos meia hora ele tem que fazer, porque ele tem que fazer a alimentação, a refeição. E o ambiente tem que favorecer esse local para eles estar fazendo a alimentação deles. Um pouco sobre como que é um restaurante, a aplicação das leis trabalhistas, se realmente flui com os funcionários, como que funciona bem em termos de se segue, se não, como que ela é introduzida no cotidiano, porque assim, seguir ao pé da letra é um pouco complicado. Depende um pouco, muitas vezes, do proprietário, da imposição, porque às vezes realmente existe, mas nem todo mundo segue elas, né? Então, assim, em vários lugares que a gente trabalha, e geralmente quando a gente está fazendo consultoria, alguma coisa nesse sentido, a gente passa o que realmente tem que ser feito para evitar processo trabalhista. Então, assim, além da CLT que a gente trabalha e segue, a gente também tem a convenção coletiva, que ela é direcionada para o setor que a gente trabalha. No caso, né, todo o setor tem um sindicato e no caso dos vários restaurantes não é diferente. Então, assim, segue-se bastante. Não vou dizer que seria todos, mas segue, porque precisa seguir até para evitar processo trabalhista. E no caso dos funcionários, às vezes tem uma certa resistência, mas eles acabam cedendo porque eles veem que assim, é uma obrigatoriedade e é bom para eles também, não só para o restaurante, mas para eles. E existem algumas particularidades do setor que é diferente do que a CLT faz. Mas tudo em conformidade com a CLT, porque não pode ferir também a lei maior que seria a CLT no caso da trabalhista. Sim, em casos de acidentes de trabalho, o ambiente próprio, porque assim, às vezes a gente vai para um local de trabalho onde não tem todas as normas que tanto o Ministério da Saúde quanto, enfim, todos eles cobram de acordo, às vezes o local é inapropriado para ter uma área de refeição com mais de 200 funcionários. Aí como que entra um pouco? Então, geralmente hoje, até porque tem assim, uma fiscalização muito grande, que acaba abrangendo a vigilância sanitária também, então eles cobram muito esse ambiente para o colaborador. Então, todos os lugares, principalmente o restaurante que tem uma fiscalização maior
da vigilância sanitária, que às vezes o Ministério do Trabalho nem vai tanto, mas a vigilância vai, eles exigem. Então eles têm que estar se adaptando para isso, para receber. Ou seja, de forma coletiva, ou que seja de equipe, vai separando, mas eles fazem certo, tem que fazer. Os que não tiver padrão, tá fora da vigilância sanitária e da lei trabalhista, que fala que tem que ter. Então hoje, como a vigilância sanitária ela fica muito em cima, então acaba que ajudou também o funcionário nessa parte, porque eles têm que ter um ambiente deles de descanso, o ambiente preparado para fazer refeição, alimentação. E a questão de suspensão, Graciele, faltas, advertências, como que procede dentro das leis trabalhistas? Então, as faltas sem justificativa, elas são descontadas do colaborador e elas também têm reflexo nas férias. De acordo com o número de faltas que você vai tendo, você pode diminuir o seu número de quantidade de dias de férias também. As faltas sem justificativa. As faltas que têm a justificativa, que seria o atestado médico, a gente não pode estar descontando, né? Até 15 dias é pela empresa, a partir do 16º dia é o INSS que paga. Então, a partir de se tiver um atestado, a soma de, porque às vezes a pessoa leva 3 atestados, mas cada atestado com 5 dias, desde que ele não veio trabalhar um dia dentro deles, ele conta como 15 dias. Aí, a partir do 16º, ele fica afastado pelo INSS. As questões de advertência, elas funcionam da seguinte forma: você tem que dar a primeira advertência verbal, porém, você tem que documentar que ele já está sendo advertido verbalmente e colocar qual o motivo dele estar sendo advertido. E qual é a porcentagem do adicional noturno para esse tipo de pessoas? Aí ele normaliza os 10%, que a gente pode cobrar do cliente, mas que desses 10%, no mínimo a gente tem que passar para o colaborador 8%, 6%, desculpa. E aí geralmente as empresas passam 8%, porque 2% é para ajudar a pagar o salário do cliente, que é geralmente salário base, mais os encargos trabalhistas, né, que tem, que é o FGTS, o INSS, que isso é da CLT. É isso então, que a gente agradecer mais uma vez pra tirar essas dúvidas que a gente tinha e poder ajudar também os outros alunos. Muito obrigada pela atenção. Eu te agradeço. Precisando, a gente estava às ordens. Obrigada.